Olá, graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Hoje, na minha palavra de encorajamento, eu quero falar sobre um tema que é um problema antigo, é um mal antigo, mas que na nossa geração ele tem se potencializado. Então hoje eu quero falar um pouco sobre ansiedade. E eu quero ler para você aqui um versículo que está no Salmo 94, versículo 19, que diz assim: Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, já lá o salmista, lá muito atrás, né, cerca de 3.000 anos atrás ou mais, eu não sei muito bem, né, os dados históricos, quando foi escrito esse salmo, mas o salmista ele já falava sobre ansiedade, né, ele fala quando a ansiedade me dominava no meu íntimo, né, ele estava assim, talvez com alguma situação, uma preocupação que estava causando nele ansiedade. E ele diz, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. E é como eu falei, um problema antigo, porém agora, na nossa geração, nos nossos dias, parece que isso aumentou muito, se multiplicou muitíssimo a ansiedade. Até porque, por causa da demanda da nossa vida, né? São tantas necessidades que muitas que a gente realmente tem e outras que a gente acha que tem, que a gente precisa, né? De tudo, de tanta coisa. E é uma coisa que nós precisamos ter realmente cuidado para guardar o nosso coração. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde eu estou vendo pessoas jovens, sabe, tendo problemas tão sérios emocionais, né? Quantas pessoas, infelizmente, até tiram próprias vidas por causa da ansiedade, da depressão, por causa das demandas, das exigências do mundo, da sociedade, né, do tempo que nós vivemos, das mídias, né, a necessidade de agradar pessoas, a necessidade de ser e de ter, né? Então, são as necessidades que talvez as pessoas no passado não tinham, as ansiedades deles eram por outras coisas, não pelas coisas que nós ficamos ansiosos hoje. E eu vejo muitas pessoas sofrendo com ansiedade. Claro, tem pessoas que o problema como é que se diz? É um problema fisiológico. A pessoa precisa ir no médico, né? Precisa tomar um remédio. Às vezes falta alguma vitamina, algum mineral no organismo, e o nosso organismo ele é perfeito, Deus nos fez perfeitos. Porém, se falta alguma coisa, se tem algo em excesso, o nosso corpo ele entra em desequilíbrio. Mas eu quero te falar sobre essa ansiedade que ela não é fisiológica. Ela não é uma deficiência no organismo, mas é uma ansiedade que causa medo, que causa angústia, que causa aflição, né, na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo, e aí a gente perde o sono, perde a fome, alguns comem demais, há um total desequilíbrio em nós, sabe? E isso, se fosse um problema só lá de fora, né, para quem está de fora da igreja do Senhor, mas é um problema que tem assolado dentro da igreja também. E isso é uma grande preocupação. Eu já falei em alguns dos meus vídeos sobre ansiedade, eu já tive muita crise de ansiedade, né? Graças a Deus o Senhor me libertou, e não só me libertou, mas o Espírito Santo me ensinou como fazer a manutenção do meu milagre, da minha bênção, né? Então, tem as questões médicas, sim. Se você tem problema de ansiedade, vá ao médico, consulta o médico, veja se você tem alguma deficiência de vitaminas, de minerais, de proteínas no seu corpo. Mas se não tem, precisa tratar disso de outra forma. Através da palavra, através da oração, né? Através de outros ensinamentos, né? E aqui eu vou te dar alguns conselhos que os coaches eles cobram muito caro para dar conselhos, né? Mas eu quero te aconselhar e te encorajar de graça. A palavra de Deus diz, de graça recebestes, de graça dai. E essa palavra de hoje eu recebi enquanto eu limpava a minha cozinha, enquanto eu lavava a minha louça. O Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, porque eu vou te contar um outro segredo que eu aprendi há pouco tempo, né, com os meus filhos, que é necessário nós pararmos. A gente precisa parar, a gente corre muito, a nossa mente está sempre muito ocupada, os nossos ouvidos, os nossos olhos, quando a gente não está olhando para a tela do celular, assistindo alguma coisa, vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, a gente não para, é o tempo todo. Então eu fui pra cozinha, liguei a TV, deixei tocando uma música no YouTube, né, só orquestrada, né, só instrumental, e eu fui pra cozinha e pensei, acho que eu vou colocar pra ouvir provérbios, né, vou ficar ouvindo provérbios enquanto eu lavo louça, a musiquinha de fundo lá, e eu senti o Espírito Santo dizer, não faça nada, fique em silêncio. E aí eu fiquei em silêncio, estou te contando a minha experiência, de como funciona, como eu ouço a voz do Senhor, né? E há alguns dias eu andava tão ocupada, cheia de barulhos na minha cabeça, que eu não estava ouvindo muito. Mas hoje o Espírito Santo chamou a minha atenção sobre isso, e meus filhos já tinham me falado algumas vezes sobre isso, nós andamos conversando sobre isso, sobre esse assunto, sobre nos aquietarmos, para nós ouvirmos a Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. E
E ali eu fui pra cozinha, desliguei totalmente o meu celular, né? Desliguei assim, deixei ele lá num canto, não coloquei palavra, não coloquei nada. E fiquei em silêncio lavando a louça. Enquanto eu fiquei lavando a louça, ouvindo aquele louvor, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. E conforme ele falava comigo, me dava palavras, eu corria no celular, ligava o gravador de áudio, eu gravava os áudios, né? Gravei alguns áudios, e foi essa palavra que o Senhor me deu hoje, me veio exatamente esse versículo sobre a ansiedade. Vendo tanta gente, abre as redes sociais, as pessoas estão lá, é depressão, é ansiedade, é tanta coisa, né? Tanta angústia no coração das pessoas nessa geração, né? As demandas de tantas necessidades de agradar pessoas, né? Que as pessoas não estão aguentando, né? Principalmente os jovens estão sucumbindo nisso. Talvez nós, mais velhos, né, com mais de 50, talvez a gente consiga levar de uma maneira mais fácil isso. Na nossa geração a gente não precisava de tanta coisa, né? Aliás, a geração dos anos 90, dos anos 80, né? Dos anos 70, talvez nós éramos uma geração mais tranquila. Hoje, como está escrito lá em Daniel, a ciência se multiplicando muito rápido e os jovens eles precisam acompanhar isso, né? Para se manter vivos, conectados, ligados, né? Então, é algo muito importante mesmo, né? E eu, ali lavando a minha louça, o Espírito Santo me trouxe esse versículo. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, né? Foi só essa palavra. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, né? Eu anotei aqui, quando é que a ansiedade me domina no íntimo? E eu escrevi, conforme o Espírito Santo falava comigo, eu fui gravando áudios e eu disse, quando eu não creio realmente que a vontade de Deus para mim, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, a ansiedade me domina. Porque eu começo a querer agradar o mundo, agradar as pessoas, e aí começa a entrar aquela ansiedade, não, porque eu tenho que fazer, eu tenho que ser perfeito, tenho que ser perfeita, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer tudo, né? Então eu escrevi isso aí, todas as vezes que eu quero fazer a minha vontade, não a vontade de Deus, eu vou me sentir ansiosa, preocupada e deprimida. Me veio muito isso, essa sensação, sabe, de que puxa, eu precisava fazer desse jeito, eu queria desse jeito, não, mas não deu certo. E aí a pessoa entra em depressão, a pessoa entra em crise de ansiedade, porque quer que as coisas sejam feitas do seu jeito, porque tem que fazer, porque tem que agradar a si mesmo, agradar aos outros. E aí eu escrevi também, por isso eu preciso acreditar que a vontade de Deus para mim, ela sempre vai ser boa, ela vai ser perfeita e ela vai ser agradável. E aí o Espírito Santo me deu o exemplo de Paulo, né? Paulo, ele diz aí em Filipenses 4:11, ele fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, né? Eu aprendi, Paulo diz, a viver contente em toda e qualquer situação. Porque a gente gosta muito de repetir o versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que Paulo, antes de dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele diz aprendi. Ele fala aqui no 11, eu aprendi, né, a viver contente, a viver satisfeito em toda e qualquer situação. Ou seja, ele aprendeu, ele entendeu que a vontade de Deus para ele era boa, era perfeita, era agradável, que Deus tinha um plano para a vida dele e que se ele quisesse fazer a vontade dele, do jeito dele, ele realmente ia ser uma pessoa, um cristão deprimido, um cristão infeliz. Porque se você conhece a história de Paulo, se você for ler lá nas cartas, você vai ver que Paulo, lá acho que é 2 Coríntios, ele conta a história dele. Tantos naufrágios, tantas surras, né, 40-1, tantos atentados contra a vida dele, pessoas querendo matá-lo, sabe? Passou fome, passou frio, passou sede, passou tantas coisas. E Paulo não era um cristão triste, deprimido e infeliz. Porque ele entendia que a vontade de Deus para a vida dele era melhor. Que Deus tinha um plano para a vida dele, que aquele plano ia se cumprir e que Deus estava no controle da vida dele, né? Então eu escrevi aqui, Paulo, ele entendeu que havia um plano de Deus para a vida dele, que a vida dele tinha que ser pautada nisso, ele tinha que andar de acordo com o plano que Deus tinha para ele, né? E por mais que ele quisesse, eu acredito, Paulo como nós, ele era um homem como nós, eu acredito que muitas vezes tudo que Paulo queria era ficar em casa, sabe? Deitar, dormir, descansar, ele não queria passar pelo que ele passou, sabe? Tá sempre sofrendo, apanhando, sendo preso, sofrendo por causa do evangelho, por causa da pregação da palavra de Deus, né? Mas ele sabia, ele tinha um compromisso com Deus, ele falou, olha, ai de mim se eu não pregar, né? Eu tenho um compromisso com o Senhor de levar a palavra, de levar o evangelho. Então me veio, né, como exemplo de uma pessoa que passou pelo que passou, as aflições que viveu, as perdas que viveu, né, as dores que sofreu, tanto físicas como na alma,
né? Paulo tem um texto que ele fala, né, de angústias por dentro, angústias do lado de fora, de todas as formas, sendo angustiado, né, de todos os lados, sendo angustiado, oprimido, apertado. E Paulo não era um cristão infeliz. Então nós, como cristãos, nós precisamos entender isso. Meu irmão, minha irmã, essa palavra que eu estou ministrando no seu coração hoje, essa palavra de encorajamento, é para te encorajar a entender essa verdade, sabe? Nós lemos muitos versículos, decoramos muitos versículos, ouvimos muitos pregadores, mas nós não paramos realmente para pensar, né? Romanos 12:2 diz que nós precisamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E hoje, enquanto eu meditava, enquanto eu fiquei em silêncio ali, né? Só aquela música instrumental de fundo na minha sala e eu na cozinha, o Espírito Santo pôde falar para mim praticamente o segredo contra a depressão e a ansiedade, sabe? Como eu falei, se não é um problema fisiológico, se é um problema emocional, se é o diabo, sabe, lançando setas, dardos inflamados, você tem que ter, você tem que fazer, você tem que produzir, você tem, sabe? Se é coisa do inimigo, se é coisa da nossa mente, nós podemos combater isso crendo na vontade de Deus. Ah, mas não saiu do jeito que eu queria. Saiu da vontade de Deus? Então essa é a maneira boa, perfeita e agradável. Ah, mas eu quero fazer tal coisa e não está dando certo. Coloca diante de Deus. Coloca diante do Pai e fala: Pai, que a tua vontade seja feita. Você vê o Senhor Jesus, antes de ir para a cruz, quando ele está lá no Getsemane, ele está orando ali, sabe, em desespero, em agonia. Lucas fala que Jesus suou gotas de sangue. Tamanha era a angústia, tamanha era a aflição que ele estava vivendo naquele momento, sabe? Ele não estava com medo de ir para a cruz. Jesus sabia que ele tinha nascido para isso, para se sacrificar pela humanidade. O medo de Jesus era o afastamento do Pai. O Pai iria abandoná-lo, né? Porque Deus não tem comunhão com pecadores. E o Pai iria virar as costas para Jesus. Por isso que Jesus na cruz, ele dá um brado, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Mas Deus não podia naquele momento estar com Jesus. Jesus foi até o inferno. E para a glória do Senhor e para a nossa alegria, Jesus ressuscitou, porque ele não tinha pecados, né? Então, Jesus nos ensinou naquele momento, quando ele ora, ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Sabe? Deixar que Deus faça de acordo com a vontade dele nos traz cura, nos traz paz, nos traz alívio, sabe? Nos livra da ansiedade, do medo, da depressão, sabe? Ai, não aconteceu do jeito que eu queria, eu vou ficar deprimida, sabe? Não está acontecendo do jeito que eu quero, vou ficar ansiosa. Querido, querida, vamos confiar mais em Deus. Vamos confiar mais que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Coloque o seu problema nas mãos do Senhor. Ah, mas está demorando para resolver. Aguenta firme, aguenta firme. O mais importante a gente já tem, a nossa salvação. Sabe, falta tão pouco para o arrebatamento. Não para o final. As pessoas estão pregando, dizendo, né, nas redes sociais e tudo mais, gente falando do final dos tempos, Não é o final dos tempos agora. O final dos tempos já vai demorar para acontecer. Mas o arrebatamento, ele pode ser a qualquer momento. Sabe, enquanto nós estamos ansiosos por causa das coisas deste mundo, Jesus está voltando. Aí a gente não cuida da nossa vida espiritual, do nosso coração, de nos encher da palavra, de amar o nosso Deus, de louvá-lo, de ouvi-lo. Eu tenho aprendido essa lição sobre me aquietar. Ao invés de correr, Isaías 30:15, ao invés de correr, a gente tem que parar. É parando que vem a nossa vitória, é parando que vem a nossa força, e não correndo. Não que eu tenho que correr, eu tenho que fazer, eu tenho que Deus não está respondendo, então eu vou fazer, sabe? Vai fazer? Vai se dar mal, porque nós precisamos esperar em Deus. Às vezes parece que Deus está demorando, mas a palavra de Deus diz que no tempo de Deus ele faz tudo formoso, ele faz tudo perfeito. Então, querido, querida, vamos esperar mais no tempo de Deus, vamos esperar mais na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para nós não vivermos a nossa vida deprimidos, cansados, sabe, fadigados, que a gente tem que fazer, a gente tem que ser, a gente tem que produzir, a gente tem que comprar, a gente tem que, sabe, possuir tantas coisas. Nós não precisamos de tanta coisa. Nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da palavra do nosso Deus, nós precisamos do amor do nosso Deus, e nós precisamos fazer a vontade do nosso Deus, sabe? Viver o nosso dia a dia pregando o Evangelho, com palavras, com a nossa vida, de alguma forma, trazer mais pessoas para o reino. Judas fala sobre isso: se vocês puderem salvar alguns do inferno, vamos lá, vamos salvar, vamos ministrar, vamos pregar para a nossa família, vamos orar.
Ah, mas eu não sei pregar. Então dobra os joelhos e ora. Mas de alguma forma vamos servir ao nosso Deus com alegria. Com alegria, porque o que Ele tem para nós, ninguém pode tirar. Eu lembro de um pastor que ele pregava sobre isso. O que Deus tem para mim, ninguém pode tirar. E o que Deus não tem para mim, ninguém pode me dar. Se nós entregamos nossa vida nas mãos do Senhor, nós precisamos acreditar que a vontade dEle para nós é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Então essa é a minha palavra de encorajamento para você, meu irmão, minha irmã. Desculpe o áudio longo, o vídeo longo, mas eu creio que é uma palavra para você, para o teu coração, para te animar. Como eu falei, é o segredo contra a ansiedade, é o segredo contra a depressão, para que você não fique, sabe, debaixo da opressão do diabo, que o diabo ele quer nos oprimir, ele quer nos impedir de fazer a obra de Deus, ele quer que a gente fique num canto, sabe, ali, sabe, na escuridão, e o Senhor está nos chamando para a luz, ele fala, levanta-te, resplandece, porque já está chegando a sua luz, e a glória do Senhor é sobre ti. Lá em Isaías o Senhor fala isso. Então, meu querido, eu falo para você agora, meu irmão, minha irmã, levante-se, resplandeça, a glória do Senhor é sobre você, se levante, fale do amor de Deus para as pessoas, ore, se você não consegue pregar, ore pelas pessoas, ore pela salvação das pessoas, seja pelas pessoas da família, no supermercado, na rua, se está olhando pela janela, vê alguma situação, ore. Eu às vezes estou olhando pela minha janela, vejo pessoas lá embaixo, eu moro no 6º andar, eu oro pela vida das pessoas lá da avenida, né? Quantas vezes já orei, Deus, não deixe essa pessoa ser atropelada, guarda, Senhor. Então, nós precisamos ser mais ativos no reino, e aí nós vamos ter muito menos depressão e crise de ansiedade. Amém, querido? Amém, querida? Que Deus te abençoe. Eu falo isso com muito amor. É uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu te falo com muito amor, para que você seja livre, sabe, das depressões, das opressões do maligno. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te dê graça, te dê força, te dê ânimo, que o Senhor faça você realmente resplandecer, porque foi para isso que Ele te chamou. Você é luz e você é sal. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso, sobre nós sermos a luz do mundo, nós sermos o sal da terra. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus.